Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou qual seria a origem do homossexualismo, se ela seria uma forma de possessão demoníaca. Não, nada tem a ver com possessão demoníaca, mas sim com aquilo que todos nós temos em nós e que permite nós termos também latente em nós os mais variados comportamentos contrários à vontade de Deus. O homossexualismo é um deles. Portanto, não culpe a influência do meio, a genética, os demônios, por comportamentos que são responsabilidade do ser humano. E fuja dos pregadores que gostam de demonizar um determinado comportamento pecaminoso só para esconder, não é, os seus próprios e execráveis pecados. E eu falo aqui dos pregadores da teologia da prosperidade. Sim, com a queda dos nossos ancestrais no pecado, lá no Jardim do Éden, lá atrás, todos os seres humanos, e quando eu falo todos, todos mesmo, eu e você, todos os seres humanos passaram a nascer pecadores. Enquanto em uns, os frutos dessa raiz torta se manifestam de uma maneira que às vezes pode ser até incentivada pela opinião pública, pela sociedade, pelas artes, etc., como se fosse uma opção ou diversidade sexual. Outras, como a avareza, o amor ao dinheiro, também são manifestadas. Então, é a mesma raiz do pecado que se manifesta de diferentes maneiras em diferentes pessoas. Mas a fonte é a mesma, e todos nós nascemos com essa fonte, variando apenas as torneiras que são abertas à expressão da nossa vontade própria. Porque, no fundo, nada não passa de vontade própria. Eu querer fazer aquilo que eu acho que eu posso fazer e que devo fazer. O homossexualismo aparece na Bíblia ao lado de muitas outras práticas que são pecados na opinião de Deus. E nós não estamos falando aqui de opinião pública ou da legislação, do que a legislação de um país permite ou aprova. Não, estamos falando da palavra de Deus. Não é a opinião minha, é a palavra de Deus que está na Bíblia. Juntamente com tudo o mais que nós praticamos e que desagrada a Deus, o homossexualismo é fruto da incredulidade. E isso de todos os seres humanos, eu e você incluídos, por termos todos nós nascido com as costas voltadas para Deus, para nos entregarmos à idolatria, que atinge nesse século o seu ponto máximo, que é a adoração do homem, e geralmente vem com o nome de humanismo. Nada mais é do que uma idolatria sofisticada. A sociedade, em especial ocidental, tem hoje o homem como centro do universo e dispensa Deus, deixa Deus de lado. Para que nós vamos precisar de Deus, né? Quem conhece a Europa sabe que foi a esse ponto que a população europeia chegou. E hoje é comum até encontrar lá professores ateus lecionando religião, ou bispos, como na igreja da Suécia, que são ateus. Porque se tornou apenas uma profissão ou alguma coisa assim. Mas quando eu digo que o pecado afetou a todos os seres humanos, é porque isso inclui também os pregadores da prosperidade, que vivem atirando seletivamente pedras em homossexuais para criarem bombas de fumaça que desviem a atenção do público de que eles próprios, os pregadores, são culpados de avareza, que é o amor ao dinheiro. Não são diferentes dos fariseus que pegaram aquela mulher em flagrante adultério em João 8,4 e levaram apenas a mulher a Jesus. Por quê? E o homem? Cadê o homem do flagrante? Bem, talvez fosse um deles, né? O amigo deles. Um flagrante de adultério exigiria no mínimo que levassem 2 culpados pelo flagrante. Se você ler a passagem do primeiro capítulo de Romanos, você verá que o homossexualismo não tem nada a ver com genética, com doença, com possessão demoníaca, nada disso. É uma consequência de Deus ter entregue homens e mulheres à vontade deles. Ou seja, Deus entregou os homens a fazerem a sua própria vontade. Por isso, cada um escolheu que vontade ia fazer. Isso é convenientemente chamado hoje de opção ou orientação sexual. Então, os homens foram entregues por Deus para fazerem o que bem entendesse dos seus corpos, livres dos limites estabelecidos por Deus. Essa falsa ideia de liberdade é como pensar num trem que deseja ser livre dos trilhos.
ou num peixe que não quer mais viver oprimido pela pressão da água. Nos dois casos, o resultado vai ser um desastre, não é mesmo? Mas veja que no final da passagem de Romanos, existe também uma lista de pecados que inclui a avareza. Romanos 1:29, que significa ganância ou amor ao dinheiro. E a ganância, o amor ao dinheiro, é o principal motor da teologia da prosperidade, que é pregada na grande maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais. Em especial pelos pregadores que são estrelas hoje no rádio, na TV, e tem amor ao dinheiro. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. Por causa desses pregadores de prosperidade que escolhem o homossexualismo como o maior de todos os males, justamente para esconder a avareza, que é a culpa que eles têm, é até difícil tratar do tema hoje, porque você não consegue tratar biblicamente se tem esses homens falando tanta bobagem a respeito do que eles acham que seja na Bíblia, e isso para esconder as suas próprias ações, que são reprováveis, de tirar dinheiro do povo para enriquecer. Mas nós vamos à passagem de Romanos 1, e ela dispensa explicações. Vamos ler o que está em Romanos capítulo 1. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e toda a injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, homens, fiquem inexcusáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Antes, nos seus discursos ou raciocínios, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Veja aí, imagem de homem. Por isso que eu falei do humanismo. Por isso também Deus os entregou às concupiscências ou desejos ardentes de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Cabe aqui uma explicação. No momento que você honra e serve mais a criatura do que o Criador, você está sujeito a servir a opinião pública. Se a opinião pública diz que alguma coisa é legal, então você vai achar que é legal também, você vai fazer aquela alguma coisa. Porque tirou Deus da equação. Okay? Continuando o que diz em Romanos. Por isso, Deus os abandonou ao que é chamado aqui em Romanos de paixões infames. Um pouco antes, ele disse que Deus entregou os seus corações, por causa dos seus corações, da concupiscência dos seus corações, Deus os entregou à imundícia, porque ele chama de imundícia isso, para desonrarem seus corpos entre si. E agora Deus chama de paixões infames. Que paixões infames são essas? Vem a explicação em seguida no próprio texto de Romanos. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente ao que as mulheres fizeram, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, lembra que eu falei dos pregadores da prosperidade? Avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia,
os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que as fazem. Romanos 1, 18 a 32. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.